Livinha, tudo bem, querida? Olá, tudo bem? E aí, gatona? Yes! Consegui! Rolou. Nossa, como você tá linda! Arrasando! Oh, special! Vamos esperar o pessoal entrar aí, estão gente entrando. Gente, sejam bem-vindas. Eu vou me apresentar aqui rapidamente, depois a gente vai voltar a se apresentar, né? Eu sou Lília Caldas, eu sou educadora infantil, moro na Austrália, sou educadora infantil certificada aqui na Austrália, e todos os temas que envolvem, assim, família, eu abordo, né? E esse tema tão delicado, né, Tariana? Assim, bem... as pessoas não conseguem discernir, né? Elas não deixam marcas, então fica difícil falar o que é. Porque quando alguém te bate, te violenta, fica roxo, fica marca, a gente consegue falar, né? Olha, eu fui machucada, mas essa emocional, o roxo, ele é interno, né? As marcas, elas são internas. Por isso que é muito difícil as pessoas acreditarem na gente, né? Sim. Então, vamos aguardar mais um pouco, tem mais gente chegando. Gente, sejam bem-vindas. Como é que tá Tá, o som? Eu tô sem fone, tá aí às vezes ótimo, funciona melhor, tá bom? tá Beleza. bom. Eu coloquei o fone de ouvido porque às vezes funciona melhor. Então, É, me fala coisas do aí. Insta. Às vezes com, É, às vezes sem, enfim. eu estou pedindo um feedback pessoal aqui. Quando eu entrei, eu estava perguntando como é que tá a imagem, som. Elas falaram que tá tudo ok. Ah, beleza, então. Beleza. Ah, então, podemos começar? Vamos Pode ser. lá? Então, vamos lá. Gente, vamos abordar hoje o tema, o transtorno de personalidade narcisista. Boa noite, Simone. E eu convidei a Tari, né, a Tariana Rocha, que ela é especialista, psicanalista, especialista desse tipo de transtorno, né? E eu gostaria que primeiro, Tariana, você se apresentasse, falasse quem você é, para quem não te conhece, né? E você é bem conhecida ah, nas mídias sociais sobre esse tema, você aborda amplamente e lindamente. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, sobre o seu trabalho e o que a gente vai abordar hoje. Tá bom. Obrigada Pessoal, por tudo ter bem? aceito o meu convite. Muito Obrigada pelo obrigada. convite. Imagina, seu anytime, você é sempre bem-vinda. Pessoal, meu nome é Tariana Rocha, eu sou psicanalista, coach, administradora. E eu sou filha de uma mãe que tem traços patológicos narcisistas. A gente vai falar sobre se é possível diagnosticar, se é necessário, se não é, aqui na live, para que vocês também saibam administrar, tendo percebido esses traços na sua mãe, né? O meu trabalho, ele é baseado em estudo, mas ele vem de um desejo meu de ter a função na vida do outro que pessoas aleatórias na internet tiveram na minha vida, quando eu não tinha força de entender o que estava acontecendo e quando eu não sacava porque nada do que eu fazia era bom o suficiente, eu também não fazia ideia que existia algum tipo de libertação. Porque quando a gente fala da mãe, a gente já imagina que não tem libertação, não. É isso. Você tem que secretamente ficar esperando ela morrer, ou se, no seu caso, é o seu pai que tem esses traços patológicos narcisistas, você sente culpa, você não sabe o que fazer, ninguém valida você, porque independente daquilo que você passou, é mãe e é pai. E a gente sabe que função de mãe e pai são funções extremamente difíceis, mas nem por isso a gente vai invalidar a experiência de crianças que cresceram nas mãos de pessoas que essencialmente não tinham estrutura psicológica para criar filho com amor. E isso deixa sequela, É né? verdade. É uma pena que eles não tiveram essa estrutura psicológica, porque o narcisismo patológico vem de abuso e é uma ferida que se passa de forma transgeracional. Então a gente sabe que se sua família tem isso, sua mãe e seu pai, os avós também tinham traços, tataravós e assim por diante. É, Então, o foco desse trabalho é eu preencher essa função de ser na vida do outro aquela voz que fala: é possível se libertar, vou te falar quais são os grandes passos envolvidos nisso. E eu consigo enxergar você do outro lado da margem, porque a gente não se enxerga livre. E é muito difícil a gente fazer essa transição mesmo, essa travessia para o outro lado da margem, sem uma mão que vem nos resgatar, né? Então, exatamente. como foi importante para mim, e eu sei que é importante para quem está nessa situação receber esse tipo de validação. Agora, eu trabalho
neste assunto através do workshop Entre no Seu Poder, que vai lançar agora de 28 agora, gente. Daqui a 2 dias a gente lança. E é um programa inteiramente digital. Tenho clientes internacionais de 8 semanas, onde o objetivo é preencher uma demanda no mercado brasileiro de informações neutras sobre esse assunto, focados em cura. Porque é tanta raiva e dor que a gente sente, é um processo para a gente sair do espaço de eu só quero matar minha mãe. De dor, Detesto né? minha mulher. De ódio, né? De amargura. Isso. É. E claro que essa dor precisa ser validada, né? Ela tem que ser enxergada e validada. Sim. Mas no workshop Entre no Seu Poder, a gente cria um espaço seguro para você entrar em contato com essa dor, que às vezes você nunca nem confessou para si mesmo que você sente, para que você possa processá-la e ter lucidez sobre a sua situação e saber o que fazer com relação ao seu relacionamento com a sua mãe, o seu futuro e a sua cura pessoal. Perfeito, bem colocado. Quando a gente fala de narcisismo, a gente vai logo para a imagem de Narciso, né? Todo mundo fala, aquela pessoa é narcisista, ela é cheia de si, narcisista. Eu gostaria que você desmitificasse, falasse um pouco sobre a história de Narciso, né? O mito de Narciso, e realmente o transtorno de personalidade narcisista, que ele é muito confuso, né? Pela falta de informação. Então, você poderia explicar como é que funciona isso para as pessoas entenderem? Né? Claro, tem o mito do Obrigada. Narciso, né? Yeah. Que tem a ver com o Narciso, ele se apaixona pela própria imagem que ele enxerga na água e ele fica preso naquele relacionamento consigo mesmo e acaba realmente se afogando e se perdendo no relacionamento consigo, não sabendo que isso causa uma consequência, né? Que você pode se perder dessa incapacidade de enxergar outra coisa. E aí, agora as pessoas usam a palavra narcisista de várias formas, né? Então, tem algumas pessoas que acham que narcisista é uma pessoa vaidosa. Tem essa conotação também. Isso, tipo, nossa, ela é super narcisista, adora chamar atenção, colocar maquiagem. E uma partezinha do narcisismo saudável pode ter a ver com isso, a gente vai entrar nisso. E também agora, com maiores informações na internet em português sobre esse assunto, também agora qualquer pessoa que a gente não gosta, a gente fala é narcisista. E também não por aí. Evitar né? a polaridade, né? Porque a gente vai para um extremo ou outro, que é muito comum, né? Então a gente está aqui para encontrar o meio termo e explicar da informação do que se trata, né? Perfeito. Realmente. Então, aqui, do que a gente está falando? Primeiro, o que é o narcisismo, tá? O narcisismo é uma característica que todos nós temos. Inclusive, crianças nascem narcisistas. Por quê? Porque narcisista é você achar que você é o centro do mundo e você ser focada em si e nas suas necessidades, não tendo real consciência da existência de outros indivíduos ou da necessidade deles, da visão de mundo deles. É natural que a gente nasça narcisista, porque a gente nasce bebê e não tem noção das coisas. É verdade. Então, o mundo todo gira em torno do nosso umbigo mesmo. Normal. É um espectro normal. Isso aí já está na naturalidade, no normal, né? Agora vamos falar do que foge do padrão normal, né? É super importante você colocar isso para as pessoas desmistificarem e entender que todos nós somos narcisistas, mas é um padrão normal. A gente consegue ter relações, a gente consegue conviver em sociedade, né, sem prejuízos. Né? Isso. E aí o que acontece se todos nós nascemos narcisistas? O que faz com que a criança entenda que ela não é o centro do mundo? O que faz com que ela saia de si, consiga se relacionar com um outro, se sinta segura para ir para o outro, é quão bem ela é recebida por esse outro para começar. Então, o que acontece quando a gente está lidando com mães e pais que têm traços patológicos narcisistas? E não precisa só ser o traço narcisista, pode ser depressivo, pode ter borderline, pode ter uma série de outras questões que têm a consequência de fazer essa mãe ou pai não ter disponibilidade emocional e energética de enxergar a criança tal qual ela precisa. Como assim tal qual ela precisa? Eu não falei que a criança só se sente à vontade para ir para o mundo se a primeira pessoa que recebe ela de uma forma amorosa, não julgadora, não invasiva e em tempo hábil.
Quando este bebê tem necessidades, se expressa, e quem recebe essa expressão do bebê não é amoroso, é julgador, é invasivo ou não responde, a criança pensa, peraí, esse tal do outro é inseguro. Eu não vou me relacionar com esse outro, não. Eu vou ficar aqui dentro. Então, o narcisismo patológico é uma frustração na travessia entre o narcisismo saudável do bebê e uma individuação onde a criança entende que ela é uma pessoa entre várias pessoas, que somos iguais, que todo mundo tem necessidades diferentes. Ela não faz essa travessia para conseguir enxergar o outro, porque aprendeu que o outro não é seguro. Sendo assim, essas pessoas que não fizeram essa travessia ficam presas na visão de um mundo infantilizado, de eu sou o centro do mundo, as minhas necessidades têm que ser satisfeitas. Atendidas. Agora, do jeito que eu quero, porque eu sou uma criança. É. Essencialmente, a pessoa permanece criança, tá? Emocionalmente falando. E ela fica nessa atitude infantil, baseada na crença de que o outro não é seguro, não vai me dar o que eu preciso. Ela usa, então, de mecanismos para forçar o outro a dar para ela o que ela precisa. Né? Numa real incapacidade de enxergar o outro. Sim. Então, voltando para o negócio do narcisismo, é natural, mas onde que fica patológico? Vamos dizer... Desculpa, você quer falar alguma coisa? Não, eu queria só saber, gente, alguém pode me dar um feedback? Que apareceu para mim que deu uma travada. Deu alguma travada em algum momento da live? Porque apareceu aqui, porque meu fone aqui já está cheio, né? A memória. Então, assim, tá full. Aí apareceu como full, aí deu uma travada. Mas acho que tá ok, né? Algum feedback pra mim aí? Tá de boa. E aí para vocês? Estão dizendo que tá tudo bem. Então tá, pode continuar. Desculpa. Imagina. Então, o que acontece? Vamos pensar no narcisismo como um espectro. Digamos que esse bebê, que é narcisista, é recebido por uma mãe ou um pai não julgador, amoroso, não invasivo e que responde às necessidades da criança em tempo hábil. O bebê chega à conclusão, a várias conclusões. Opa, o outro é legal. O outro satisfaz as minhas necessidades. É seguro me relacionar com o outro. Sendo seguro me relacionar com o outro, porque eu tenho uma ponte, um lar seguro, um corpo seguro para voltar, eu, então, vou para o mundo, consigo arriscar, consigo brincar com outros bebês, outras crianças. Estou livre, alguém está cuidando de mim. Não é? Aí essa pessoa cresce se achando um adulto que vai ter suas necessidades satisfeitas pela vida. Ela simplesmente tem natural. Né? Que o outro vai satisfazer a necessidade dela, porque a necessidade dela é importante. Ela vai ter essa segurança, né? A experiência dela é, caramba, quando eu tenho necessidades, tem alguém lá que se preocupa. Eu sou especial, de um jeito saudável. Yes. É o se sentir especial de um jeito saudável, que não aniquila a existência do outro. Pessoas com narcisismo saudável, como elas têm um porto seguro para o qual voltar, que na infância é a mãe, e na fase adulta, é a autoestima que elas criaram, né? Elas arriscam. Então, elas acreditam nos seus sonhos, são capazes de ter grandes sonhos, sem ter uma necessidade obsessiva de realizar, para sentir que existe ou tem valor. Então, no meio desse espectro, digamos que o espectro é de 1 a 10. As pessoas que teriam uma pontuação de narcisismo 1, 2 ou 3, para elas falta narcisismo saudável. Elas não pedem coisas que elas precisam. Elas não recebem atenção quando elas precisam. Elas não pedem ajuda. Elas não incomodam os outros com as suas necessidades. Elas acham que a existência delas é um fardo para o outro. Então, elas se isolam para dentro de si. Pessoas no 4, 5, 6, nessa faixa do espectro, pessoas saudáveis. Pessoas que se relacionam, se sentem protegidas pela vida, apoiadas, elas acreditam nos seus dons, nos seus sonhos, né? Ela tem um senso de eu, né? Exatamente. Ela tem um senso de eu e se sente segura no mundo. Pessoas que estão lá no 7 são pessoas que já têm traços patológicos. Isso. Então, é aquela pessoa que você percebe que ela tem alguns traços narcisistas e, particularmente, quando ela está sob estresse, esses traços ficam mais fortes. Mas como ela está num 7, existem formas
estimulando essa pessoa a desenvolver empatia e também a conseguir ser vulnerável na frente de uma outra pessoa. Sim. Essa pessoa consegue voltar um pouco para o centro do espectro, se ela tiver essas duas necessidades satisfeitas. Desenvolver empatia pelo outro e conseguir ter um par de olhos seguros, amorosos, diante do qual elas possam ser vulneráveis. Sim. Então, essas pessoas, e algumas de vocês têm mães e pais com traços patológicos, mas não um transtorno de personalidade. Agora, entramos no 8, 9, a gente está falando de pessoas que já têm uma estrutura de personalidade rígida. E o que isso significa? O narcisismo não é um mecanismo de defesa contra o fato de que eu não fui atendida, que o mundo não é um lugar seguro. Então, para que eu seja atendida, eu vou criar um persona que faz com que as pessoas me deem atenção, poder, status, não sei o quê. Quando você sente uma profunda vergonha, que você é inadequada, que você não tem valor. Você se sente profunda solidão, desconexão da realidade, tristeza. E você não consegue entrar em contato com essa vulnerabilidade, porque ela indicaria que você é apenas humano. Você não pode ser apenas humano. Você tem que ser fortuna, você tem que ser superior. Sim, Isso. Extrapola, Então, é tudo exagerado, né? Tudo fora do padrão, né? Isso. Então, essas dores fazem com que a pessoa utilize de mecanismos para forçar o outro para dar a ela o que ela quer, como se ela tivesse uma dependência química. Exatamente como, como se essa tensão fosse uma dependência química. Química, né? Isso. E aí a gente já está falando de pessoas que têm tanto pavor de mostrar uma vulnerabilidade, que mesmo que você aborde elas e fale, mãe, me machuca o que você faz, me destrói. Nesse momento, a cabeça dela acontece o seguinte: como assim eu machuco você? Isso não é possível, porque eu sou perfeita. Então, eu tenho que rejeitar essa informação. Gaslighting? E aí ela vai... Isso. Aí ela vai fazer de tudo para não entrar em contato com a vulnerabilidade dela, com o erro dela. E aí, essas mães e pais que têm essa estrutura rígida de narcisismo patológico, não interessa o que você expressa a respeito da sua dor. Elas não têm a capacidade empática de se conectar com você. E elas não têm a capacidade de entrar em contato com a própria vulnerabilidade. Então, elas não conseguem entrar em contato com a sua. Sim. Né? Tem gente aqui perguntando, Tari, só te interrompendo um pouco, perguntando quem é que pode diagnosticar isso? É um psiquiatra? É um psicólogo? E antes de você responder isso, eu gostaria de deixar claro, que a gente tinha combinado de deixar claro no começo da live, que essa live aqui ela não tem intuito de julgamento, de apontar e massacrar os narcisistas aqui. Ela tem um tom informativo, ela é livre de julgamentos, para levar informação, disseminar essa informação para ajudar outras pessoas que pode cair a ficha que elas realmente estão sendo abusadas, tendo narcisistas dentro do sistema delas, sistema familiar. Isso. Então é puramente informativo. Então pode continuar. Desculpa interromper. Imagina, não, vou fazendo assim mesmo. Eu vou te interrompendo, porque eu sou muito assim de ouvir e deixar a pessoa falar, mas eu vou te interromper um pouco, vai aparecendo perguntas. Você prefere responder à medida que vai surgindo ou no final da live? Se for relevante, a gente pode responder. Né? Porque eu achei uma pergunta bem clássica, assim, bem básica. Mas quem é que pode diagnosticar? Tipo, eu não sou capaz, né? Sim, é só um profissional. Perfeito. Então, vamos falar sobre isso. Primeiro, quem que pode diagnosticar? Um psicólogo ou um psiquiatra. Né? Mas, mais do que isso, eu quero falar sobre a necessidade que a gente tem de querer diagnosticar. Tá? É o seguinte, falar a Deus, para sua mãe, para o seu pai, ou mesmo começar a estabelecer limites que você sabe que eles vão desaprovar, que vai ter uma represália, não é? Isso causa medo. Por quê? Porque você não quer perder o amor da sua mãe e do seu pai. Então, para você se dar essa permissão de fazer qualquer coisa que vai fazer com que eles desaprovem, a gente fica assim, peraí, eu não posso ser injusta. Eu só vou tomar decisões e passos em prol do meu bem-estar se eu tiver uma certeza do diagnóstico. Então, a gente tem muito essa mentalidade de eu não posso me proteger, eu não posso fazer nada, porque eu posso estar exagerando. Talvez não é o que eu pensei que fosse. Muito comum. Okay? Muito comum. Por causa disso, eu falo enfaticamente aqui que eu não diagnostico quem quer que seja e o ponto não é esse. Sim. O ponto não é esse. Você não vai receber esse diagnóstico. Dificilmente a sua mãe vai falar lá, ai, nossa, eu acho que eu preciso de um diagnóstico, né? Raramente. Eu não conheço um caso. Isso, talvez ela...
Pode falar. Só fazer um adendo também, que a Tariana está falando que ela é filha de mãe narcisista. Eu também sou, por isso que esse tema também me interessa, né? E eu descobri isso também, que tinha alguma coisa errada. E eu fui buscar na internet também o mesmo processo que o seu, pelas características, o que era e viveu esse transtorno. E aí eu desconfiei, eu falei, mas não pode, não. Não, isso não pode, porque eu não tenho um diagnóstico de alguém capacitado, né? É comum a gente fazer isso. Exatamente. Então, eu estou aqui também com esse intuito, né, de informar, porque eu passei por isso. Tudo que ela está falando, a gente está junto. E nesse processo de busca por informações, estudando, eu encontrei esse material. Salvou, gente, salvou, porque a gente teve como trocar informações, está num grupo. Por isso que o seu workshop é tão importante, eu considero. A gente vai abordar isso mais à frente, mas continua falando sobre esse aspecto isso. aí. Yeah. Então, esse negócio de eu preciso diagnosticar minha mãe, eu preciso diagnosticar minha mãe, eu entendo, mas eu vou dar uma outra abordagem para você, que você vai ver que vai estar mais alinhada com a sua cura. Uhum. O tal do eu preciso diagnosticar minha mãe continua vindo da mentalidade dele. Eu não posso fazer algo que ela desaprove. Então, você ainda está à mercê dela. Uhum. O processo, porque você não terá esse diagnóstico, né, provavelmente, é você descobrir ferramentas, que inclusive a gente ensina no workshop, mas aqui eu posso comentar um pouco, para você identificar se é sustentável para você ou não a relação e o que você vai fazer sobre isso. Exatamente. Né? Por isso que aqui está livre de julgamento, gente. A gente quer recursos, ferramentas de como a gente sair dessa. Né? Se proteger, o que a gente precisa. Isso. Quando você muda o foco de o que minha mãe aprovaria que eu fizesse, eu não me sinto à vontade para agir, e você coloca o foco em, peraí, qual é a minha necessidade? Aí você está começando um processo de cura. Sim. Né? Aí quando você chega no espaço de, eu não tenho diagnóstico, mas eu saquei que, quando eu estou perto dela, a minha psoríase volta, as minhas doenças autoimunes voltam, a depressão volta. O corpo vai falando, né? E o corpo vai dando sinais. E também se eu fico mais de 24 horas... Perdão, pode falar. Não, e também aproveitando que você está falando da gente, tem também o que a gente vai sentindo, nosso filho, confiar nela, né? E também observar como é que as pessoas em volta se comportam com ela. Porque nós temos, para tirar um pouco da nossa cabeça, eu falei, não é coisa minha, porque eu tenho esse problema com a minha mãe ou meu pai narcisista, e a gente tende a se fechar, mas vamos olhar um pouco para o lado, amplia. Tem relações fortes para sempre, duradouras. Amigos, aonde vai? Quais são os tipos de problemas? Sempre tem um problema ocasionado, assim, é uma troublemaker, né? É uma pessoa pacífica. Então, observar um pouco o que está fora da gente, aqui no meio, né? Com as pessoas que convivem. É só um adendo que eu quis fazer. Nesse processo de fazer essa análise, é normal e vai acontecer que você vai ter que relembrar a sua história com a sua mãe ou pai com traços narcisistas patológicos. E o milagroso e também doloroso, e também muito doido, é que você, ao relembrar à luz dessa nova informação que você tem, você já começa a sacar outras coisas. Caramba! Então, aquele comportamento que eu nunca entendi é porque ela sentia inveja de mim. A partir do momento que eu virei uma adolescente, eu virei uma ameaça. Por isso que o tratamento dela comigo mudou. Caramba! Então, por a razão que ela sempre me ignorava quando eu tinha uma conquista é porque ela enxergava assim minha luz. Mas isso era uma ameaça para ela. Lembrava ela que ela não estava gerando a própria luz. Era por isso que ela me validava. Caramba! Então, as fichas começam a cair. Sim. E a gente nega um pouco, né? Vai e volta, né? Um pouquinho. A negação é constante, né? Um pouquinho, não, mas minha mãe ela é perfeita porque é minha mãe. É o primeiro cuidado, é o primeiro amor, não. Minha mãe não vai fazer um negócio com ele. Porque a gente quer esse amor a todo custo, né? A gente quer. Porque é muito bizarro não ter. Porque é o natural, ninguém né? fala que existe o não ter. O que você fala? Todo mundo vai falar, tá, mas é sua mãe. Tá, mas é sua mãe. Tá, mas é sua mãe. E assim, gente, vamos deixar muito claro. Ela tem aqui a gente não tá falando, nossa, que horror. Nada do que essa mulher fez tem valor. Tem que linchar tudo e queimar vivo. Não. Alguém comentou aqui, eu tenho medo que essas fichas caiam. A gente tem sim. Vamos falar desse medo, porque isso tem a ver com o assunto da live, que é o processo de individuação. O que é a individuação?
Bom, é o seguinte, gente. Quando a gente... Vamos voltar pro bebê lá que decidiu que o outro não era seguro, né? Uhum. Seguinte, toda criança quer ser amada pela mãe ou pelo pai. E a criança, ela vai deixar de se amar para receber o amor da mãe ou do pai. Ai, isso dói, viu, gente, quando eu ouço isso. É Tá? uma Porque a mãe e realidade. o pai são deuses. Sim. É Deus e é deusa. É a primeira Então, referência na vida, né? De amor, de isso, cuidado. isso. Então, o Yeah. problema que acontece é que desde a infância a gente foi criada por pessoas que não tinham como ter felicidade pela nossa existência individual. Sim. Isso era uma ameaça para elas. Uhum. Então, o que a gente recebeu de informação a respeito de quem nós éramos, era sempre informações no sentido de cortar a mazinha, dar uma podada nessa liberdade, Sim. abafa aí essa luz. É. Né? Ah, nossa. Né? Você falar nisso, eu tive algumas amigas que isso nunca me saiu da cabeça. Foi a primeira vez que eu ouvi as poucas amigas que eu tinha, porque elas fazem a gente se isolar do mundo, né? A gente não consegue ter Sim. muitas amigas, ir para o mundo. E imagina, eu sendo filha única mulher, 3 irmãos, então, muito pau dada. Uma amiga uma vez chegou para mim e falou assim: sua mãe chegou para mim falando que lhe aceita do jeito que você é. Aí eu, do jeito que eu sou? Como é que eu sou? O que é? Aí ela fazia psicologia na época, ela falou: ó, tua mãe é pirada da cabeça. Eu falei, cara, Olha, você não viu é uma novidade. voz. Eu ouvi uma voz, eu fiquei assim, pirada. Não, ela é pirada. Eu sempre chamo de pirada, todo mundo fala que ela é pirada, não é pirada. Não é. É. Outra amiga, muitos anos depois, já lá no final da minha adolescência, chegou para mim e disse, Lili, falou pro meu namorado na época, né? Que é meu marido hoje. Chegou a dizer como a mãe dela compete com ela. Aí ele veio falar para mim. Falei, ela, primeira vez que bateu o olho, ela falou que a sua mãe compete com você. E eu já tinha observado isso, dito para você, e eu, não. A negação mais uma vez, né? Então, essas vozes, gente, preste atenção. O que está acontecendo ao seu redor, o que as pessoas comentam, que elas vão se encaixando e despertam a gente, como você estava falando, né? Foi só para poder fazer esse comentário, porque eu achei assim, foi o que me fez despertar mais, ficar atenta. E era sempre um fardo, uma luta conviver com ela, né? Então, preste atenção nos comentários, o que está acontecendo em volta, e confiem em vocês mesmos, né? E sabe que devido ao fato de que a gente deixa de se amar para tentar um dia receber a aprovação da nossa mãe, Verdade. é uma morte você decidir se amar. Porque você sabe que ela não vai te dar nada. Me arrepiei Já não te toda deu. agora. Nossa! Já não te deu. Nossa, me Mas o arrepiei. dia que você fala, não, peraí, mas eu vou me amar, é uma Yeah. morte. Porque Sim. nada daquilo pelo qual você estava esperando que um dia acontecesse, um dia ela vai me validar, um dia eu vou ter uma profissão incrível, ela vai me validar, um dia eu vou ter filhos, ela vai me validar, um dia não sei o quê. Você abre mão de um dia receber amor. E é uma conta que não fecha, né? Porque quanto mais elas não dão amor, a gente vai em busca desse amor, então a gente dá 2 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 10 vezes 0, 10. Eu vou dar 100, 100 vezes 0, 0. A gente não tem nada em troca. Então, assim, a gente entra num processo de luto e essa revolta, né? Esse Isso. luto é muito dolorido, gente. Vocês têm que se aceitar que para quem está buscando esse caminho, é necessário passar aceitar o luto, entrar nesse processo e ter apoio para passar por esse processo de forma segura, né? Isso. Então, assim, me Entenda arrepia que toda sua você falando decisão. nisso. Mas é exatamente isso. O mecanismo é: a mãe narcisista não quer que você se ame, porque se amando você cresce, se torna um ser humano robusto, independente, E vai para a e ela vida, né? Larga precisa ela, que né? você fique perto dela. Para É, dar dinheiro, atenção, aplauso, ser psicóloga dela ou validar que ela é a maior vítima na face da Terra, seja lá qual for o sim, mecanismo que a sua mãe e seu pai utilizam. sim. Então você tá lá, ai, tá bom, eu faço o que você quer, porque de repente um dia você é aprovada. Aí você decide, caramba, isso nunca vai acontecer. Aí, nesse momento que você decide isso, várias coisas acontecem que desencadeiam esse luto aí. É. Então, assim, você pode perceber que, de repente, às vezes, no primeiro momento, você vê que só sua mãe tem problemas. Daqui a pouco você tem mais informação, você vê que seu pai também é tóxico. Sua irmã também é tóxica, a tia também, o primo também.
Basta um no sistema para adoecer todos, Isso. não é? E é Um neurótico. Como que você vai se dar permissão de se amar se você, na sua visão das coisas, vai ficar sozinha? Sozinha, se você deixar para trás o tóxico. Então a gente fica assim, levei até agora, não. Sabe o que eu vou fazer? De vez em quando eu vou dar um presente para minha mãe, vai amenizar. Ou eu vou tentar fazer X, ou Y, ou Z. Aí você vai testando. É a fase da barganha do luto. Da Né? barganha Você do não luto. Então você não está querendo aceitar que é isso. Então você, não, calma, eu vou fazer de um jeito aí. Mas não interessa. Se a sua mãe é aquela que tem a estrutura de personalidade mais rígida, tá no 8, 9 ou 10, que já é o psicopata narcisista. Psicopata, Se ela tem essa estrutura, não interessa o que você fizer. A resposta é sempre, você não é boa o suficiente. É o zero. É o zero. É o zero, não vai dar nada. É isso que você está falando, é que se chama de reforço intermitente, né? Que a gente começa a buscar as migalhas de amor, dando, né? Buscando e fala quimicamente como funciona no cérebro. Pronto. E vamos então, falar sobre esse piano. Chamado Skinner, que ele fez uma experiência que era assim. Ele pegava uns ratinhos, e aí os ratinhos, se eles apertassem um negocinho lá, toda vez que apertasse, saía uma comidinha. Aí o ratinho ia lá, apertava, lembrava, opa, quando eu aperto sai comida. Ia lá. E aí com outro grupo de ratinhos, ele fez a recompensa da comida sair um negócio imprevisível. Ou seja, às vezes o ratinho ia lá, 10 vezes não saía comida nenhuma. Mas na 13ª vez saiu uma comidinha. O que ele aprendeu com essa experiência? Quando você tem uma recompensa garantida, toda vez que você tem uma ação, a sua motivação de executar aquela ação é menor do que quando você não sabe quando você vai ter uma recompensa, mas de vez em quando vem uma. Esses ratinhos, eles ficaram surtados em apertar a alavanca lá para ver se saía uma comidinha. Então, isso chama-se reforço intermitente. Em outras palavras, com a personalidade narcisista, existem períodos, geralmente, onde tem uma amorosidade, né? Onde é jogado para você uma migalhinha de amor. E você que está lá, mamãe me ama, mamãe me ama, mamãe me ama. Faminto, sedento, isso, né? Faminto, há anos, e não recebeu uma migalha. Quando você recebe aquela uma migalha, você fica surtada que nem um ratinho. Mamãe me dá mais, mamãe me dá mais, mamãe me dá mais. Ativa o centro de recompensa, né? E Cérebro, né? Centro de recompensa. E aí você fica... quando você finalmente recebe aquela comidinha, aquilo se mistura com todo o terror e tudo que você estava sentindo. E aquela migalha, ela tem muito mais prazer para você do que para aquele ratinho que toda vez que apertava a alavanca vinha uma migalha. E para ele, tá bom, grande coisa essa coisa de amor. Eu sei que vou receber uma comidinha. Agora, nunca recebo nada, né? Quando vem um pouquinho, quando a gente vem, se delicia, né? Heroína. Funciona como uma droga, né? Porque ativa o centro de recompensa mesmo. Então, por isso que fica dopado, né? Fica. E aí, qual é o problema? A gente não querendo perder a mãe, o pai, a gente se apega às migalhas e fala, não é tão ruim. Tem essa migalhinha. E você está adoecendo de todas as formas. Sim, mas sim. Tá lá, você está vivendo de migalhas, né? E de nem amor né? De migalhas de alguma coisa. E que amor não é. E aí, a gente pode entrar um pouco, falar sobre as estratégias que os pais narcisistas usam para pegar a gente, sugar a gente de volta, que é chamado hoovering, né? Yes. Então, assim, digamos que você sacou que o negócio é tóxico, aceitou o processo de luto, de deixar de esperar ser amada, começou a construir seu senso de eu, sua vida baseada naquilo que faz você feliz, né? E aí você tá lá bem feliz e tal, vivendo a sua vida, se recuperando. E aí a sua mãe ou seu pai com traço narcisista patológico, eles de repente estão passando por um período onde está faltando um suprimento narcisista para eles. Suprimento narcisista é atenção, bajulação, aplauso, poder, status, dinheiro, sexo ou qualquer outra coisa que o ou a narcisista precisa que você dê para ela.
para que ela sinta que tem valor e seja realmente É. uma imagem grandiosa, né? De superioridade. Então, às vezes, a sua mãe e seu pai estão lá em casa, sei lá, uma amiga está viajando, ela está triste, faltou suprimento narcisista. Para quem já tem a estrutura mais rígida de personalidade, é uma dependência química. Sem alguém dar atenção, a pessoa entra em contato com a depressão dela. Ela entra em contato com a vergonha dela. Ela entra em contato com o vazio. Isso chama-se morte psicológica, que é o que a Nossa. narcisista experimenta. Então ela não quer sentir isso. E é por isso que ela precisa de me dar atenção, me dar aplauso, valida. Vale E aí tudo, tá né? faltando esse suprimento. E ela lembra, opa, tem uma filha, tem um filho. E aí ela vai querer te sugar de volta para mais um ciclo de abuso. E a terminologia usada para essa estratégia de sugar você de Sugar. volta é hoovering, que vem da palavra Hoover, que é uma marca de aspirador de pó. Americana, é Porque bem suga. famosa, né? É, porque suga. Isso, exatamente. É. Então, como que tem... Quais são as estratégias que ela pode usar? Funciona assim. Sua mãe e seu pai conhecem seus gatilhos, porque eles criaram seus gatilhos. Eles Sendo são os assim, autores. isso, ela ou ele sabe o que apertar para você ter uma resposta. Lembrando que a narcisista quer saber que ela é o centro do seu mundo. Se a resposta é raiva, pô, me deixa em paz, eu tô livre e feliz longe de você. Ela já ganhou. Exatamente. Ela Ela já ainda acionou tem os controle sobre triggers, você. né? Os Ela virou gatilhos. controlando a mente da outra. É. Então, o hoovering é qualquer gatilho que o ou a narcisista conhece seu, que eles vão apertar para que você tenha uma resposta e volte a estar na mão deles. Por exemplo, pode, através de macacos voadores, Isso que mandar você falou. mensagens para você. O macaco voador é aquela pessoa que ou também tem uns traços patológicos, seja de narcisismo, traços antissociais, borderline, histriônico, seja lá o que for patológico, e tá na mesma vibe da narcisista. Ou então, o macaco voador é uma pessoa inocente, que nem você era, bestinha, que acreditava, que não era tão ruim. E é uma pessoa que, poxa, Lili, você tá longe da mãe, queremos a família unida, Unida, sua mãe tá triste, veio falar comigo, porque a mãe sabia que eu ia falar com você. Exatamente. Então, é esses dois perfis. Ou uma pessoa que também é abusiva, ou uma pessoa que tá iludida e quer ver você juntinha com a mamãe. Aí a narcisista vai falando coisas para essas pessoas, pode ser qualquer coisa. Pode te difamar, para você ter que se defender. Ou pode, então, falar, estou doente. Para Pra você acionar, né, nossos botões, né? Ou pode falar, eu sou uma mãe tão linda, por que ela não está falando comigo? Para você ter que se demonstrar na filha que não é ingrata. Então, essa é uma das formas. Os macacos voadores vêm indiretamente de falar algo que ela falou, que ele falou, e você se sente na necessidade de responder. Mas tem várias outras formas. E também tem um aspecto que os macacos voadores, eles vêm com os pais narcisistas, dependendo da idade, os idosos, então, eles têm essa coisa que são idosos, a gente está desrespeitando, tem que ter cuidado, estão no final da vida, estão frágeis. Então, usam muito essa excuse. Como é que chama? Desculpa. Essa desculpa de que tá ficando velha, eu tô achando que ela tá diferente, ela tá mais envelhecida, ela tá frágil. Ela vai mudar, então assim, acontece muito, gente. Vocês não cedam a esse tipo de pressão que os macacos voadores fazem, porque ela sabe a quem buscar também. Ela não pega qualquer um. São muito espertas, elas não pegam qualquer uma, né? E aí, a respeito da narcisista que está idosa, a gente tem alguns possíveis cenários para essa fase, essa terceira idade aí. Se ela era uma pessoa com narcisismo, com traço patológico, como um 7, ela pode vir para cá ou vir para lá. Então vai depender de várias coisas. Existem narcisistas nesse 7 que ficam mais mansos com a idade. Mas esses narcisistas, você consegue conversar com eles, em algum momento eles demonstram um insight e se preocupam com você. É o 7. 8, 9, 10... Aí a gente tem outros cenários, porque a estrutura da personalidade dessa pessoa é muito rígida. Então a gente tem a narcisista que vai ficar mais abusiva. E se tiver alguma doença, algum estado terminal, alguma coisa assim, entrar em contato
com a invulnerabilidade, aliás, com a vulnerabilidade. Que é o Falando que ela não pode fazer, é. né? Ela se torna mais abusiva. Elas são hipocondríacas, né? Aproveitando o ensejo também, aí. Muitas são, tá? Hipocondríacas. Depende do perfil Do grau. que a pessoa usa para chamar atenção, né? Então, algumas vão ficar mais abusivas. Por quê? Porque elas sentem tanta dor e elas não têm nenhuma regulação emocional. A única forma que elas sabem lidar com a dor delas é dando essa dor para outra pessoa. Então, tô mal. Você vai ser abusada até você sentir que eu sinto. E quanto mais doentes elas ficam, mais elas abusam. Temos também o caso da idosa narcisista ou narcisista, ou o idoso narcisista, que eles se exilam para dentro de si numa espécie de esquizoidice. Como que isso funciona? Bom falar nesse ponto. Deixa de depender tanto de pessoas externas, provavelmente porque já afastou todo mundo. Não porque, né, decidiu que não precisava mais de gente, mas ainda precisando de suprimento narcisista. Olha que loucura. Eles ficam dentro da cabeça, continuando se sentindo superiores a todo mundo e lá dentro interagindo com pessoinhas que aplaudem eles. Sim. Então, na fantasia do narcisista, que fica mais esquizoide no final da vida, o suprimento narcisista é fornecido por pessoas que existem no devaneio dessa pessoa. Então, continua no mesmo mecanismo. Se você aqui fora, que é uma pessoa física, não vai me dar o que eu quero, eu vou me isolar para dentro de mim, ficar te julgando e ficar imaginando. Essas pessoas são imbecis. A pessoa fica lá imaginando. Fica delirando, né? Isso, fica delirando. E também há pessoas que têm esse perfil de personalidade, tá? Deixa eu só fazer um comentário aqui, desculpa, tem gente falando aqui que eu queria falar algumas coisas. Nossa, é possível mesmo se afastar? A Gail falou. Me sinto tão emocionalmente frágil. O que é que você pode falar, né? A minha faz escândalo no hospital, todos ficam olhando para mim, passava vergonha sempre, agora acabou, contato zero é vida. Fala um pouco disso. Isso aí foi bem legal, porque a gente viu duas pessoas em momentos diferentes. Tá? Obrigada pela contribuição, gente. Isso. Então, deixa eu te falar sobre o meu momento antes de cortar contato e o meu momento agora. Sim. Eu cortei contato, gente, numa situação incrivelmente socialmente tabu. Minha mãe estava há 1 ano e pouco ameaçando cometer suicídio. Uau! E ela só fazia isso comigo, não com as minhas irmãs. Sim. Porque eu era psicóloga da minha mãe. E dentro dessa dinâmica, só um pouco, dentro dessa dinâmica, só te atrapalhando um pouco, você era a filha dourada? Eu queria que você falasse um pouco disso. Eu fui a filha dourada, não porque eu era uma pessoa que, tipo, estava no topo de tudo, mas porque eu era psicóloga da minha mãe. Sim. Entendeu? Porque o filho dourado pode ser uma pessoa que vai desenvolver um narcisismo patológico também, mas pode ser um líder de torcida. Sim, mamãe, você tá certa. Tudo que você faz é certo. Sim, mamãe, tudo que você gosta, eu também gosto. Eu era aplaudindo. Isso. Tá. Por isso que ela te procurava. Isso. Então eu era psicóloga. Desde criança eu tinha que ouvir as mesmas histórias tristes da minha mãe. E eu sentia a dor dela. Porque, criança você tinha empatia, né? Você era normal, você tinha empatia e ia acolher ela. Então, isso. Então até a adolescência eu estava nessa posição. Na adolescência aí eu virei invisível. Já não tinha mais existência para ela. Aí foi um revezamento das minhas irmãs, bode expiatório, invisível, dourado. Mas só que eu tive sorte, porque era tão instável os papéis que a gente tinha, que eu dava risada com as minhas irmãs desde a da adolescência. Eri, parece que hoje você é a filha dourada. Pois é. Aí mais tarde, no mesmo dia, começou a ver isso. Então eu tinha essa sorte de ser validada nessa percepção pelas minhas irmãs. Pelas suas irmãs, que bom. Isso é importante ter alguém para dar suporte, né? Totalmente. Aquele oculto, aquele que fala assim, que não na frente dela, né? Às vezes fala, tá vendo ela cometer as coisas, como aconteceu muitas vezes, eu também, foi outra coisa que caiu a ficha, meus pais são separados, não aguentou, né? E aí, toda vez que tinha algum problema, ela ligava para ele. Você quer? Sua filha, é seu filho. Meu pai pegava o telefone, sim, vou falar com ela. Vai cuidar da tua vida? Vai lá fazer suas coisas, vai estudar, vai com Deus, se cuide, tchau. Aí eu, então tá, pai. Ele não falou nada com você? E os escândalos, né? Porque isso é tão válido pra gente, né? Tão precioso, né? Ter essa validação. Tipo, nossa, eu não tô sozinha. Realmente faz sentido que eu tô
O que eu estou entendendo que está processando aqui, então, não, né? Isso é muito importante. É uma validação Isso. Você tem que não entender declarada, que assim, né? Na frente dela. a forma que você é tratado ou tratado, lembremos que tem mães e pais com traços patológicos narcisistas e filhas e filhos que sofrem isso e todos ficam com as mesmas sequelas, tá bom? É, A forma que você é tratado ou tratado é ensinado com amor. sim. Então, o que isso significa? Significa que você tem uma distorção da realidade, que você vive num mundo de fantasia, com relação ao que você considera normal, anormal. É. Então, mas você sempre sente, porque o corpo, ele fala a verdade. Por isso que no workshop Entre no Seu Poder, as ferramentas têm a ver com você ficar centrada no seu corpo. Porque aí você tem certeza sobre o que você tem que fazer ou não tem que fazer com a sua mãe. E assim você constrói um senso de eu, se baseando em si, não no que a sociedade pensa, no que o teu tio pensa, não sei o quê. Então, quando vem uma pessoa como veio o seu pai, como vieram minhas irmãs e também padrastos meus, que apesar de não terem a força de ir na frente dela me defender, e isso me causava uma sensação de traição, quando ela não estava por perto, vinha aquela validação de, ó, A você não é louca, validação. É. ela tá viajando. E isso, apesar de que, claro, eu não conseguia me libertar naquele momento, aquilo ficou com uma sementinha de, então não sou louca, não. É, exatamente. Dá uma constatação que a gente não está delirando, não está pensando uma Exatamente. coisa louca, né? É porque eles não têm ego forte, né? Para poder Não. falar na frente delas, né? Exatamente. Exatamente. Então, essa validação é essencial. É essencial. É, então, assim, as armas do abusador. Vamos falar sobre as armas que eles usam, porque para saber como se defender, a gente tem que saber quais são as armas que eles usam, né? Então, a culpa, né? A Então, bora lá. gente joga a culpa na gente, a gente fica triste. Existe, como eu falei que aquilo que você passa é ensinado como sendo amor, se você não aceita, então você é uma filha ingrata, você é um filho mau, não é? Então aí é estimulado o quê? A culpa. Tem um tipo de culpa que eu chamo de culpa tóxica. É bem diferente de uma culpa normal que você sentiria não tendo pais assim. Porque assim, você pode sentir culpa, que é uma emoção que existe mesmo nossa, que serve para nos dar informação a respeito do quanto a gente está ou não alinhado com a nossa essência. É para isso que serve a emoção. Ela te fala se você está alinhado ou não com a sua própria essência. Sim. E se eu faço algo errado, tipo, eu roubo um dinheirinho de alguém, tava lá, peguei para mim, né? Essa culpa normal pode ser ativada, porque ela está falando, veja bem, você desviou da sua essência. Volte para ela. Corrija o ato errado. Mas o que a gente aprende dentro de casa com a mãe ou pai narcisista não é essa culpa. A gente aprende uma coisa desde a infância que é o seguinte: eu sou importante, minhas necessidades vêm em primeiro lugar, o resto inteiro da família vai ter que ficar em segundo lugar ou largado por aí. Porque a função dos meus filhos, do meu marido e de todo mundo é cuidar de mim e eu vou cuidar de mim. Exatamente. Então você sente culpa quando você não preenche a função de se esvaziar da sua vida, deixar de viver a sua vida e cuidar da sua mãe e do seu pai. Quando você começa a se amar, quando você começa a tomar decisões que são importantes para você, você sente culpa. Porque daí você foi ensinada que você tinha que cuidar da sua mãe. E agora você está fazendo o contrário, você está cuidando de si. Exatamente. Pode, eu fui ensinada que é pra minha mãe. Aí a mãe vai... Aí ela vai reforçando essa dependência, né, Tara? Ela vai lá, não, agora não, mais dependência de mim, não vai para longe não, volta. E começa o gaslighting, né? Explica o gaslighting, assim, mas tá vendo como você reage? Assim, joga dúvida sobre os nossos próprios comportamentos, né? Explica um pouco sobre isso. Gaslighting é uma tática de abuso psicológico, cujo objetivo é fazer a vítima acreditar que ela não pode ter confiança na própria percepção da realidade. Nossa, é grave, Então, como a narcisista precisa que você seja aquela pessoa que ela precisa que você seja? Porque se você for você, isso não serve. Você tem que ser aquela pessoa que me dá dinheiro, me dá atenção, é minha psicóloga, não sei o quê. Ela vai fazer com que toda vez que você começa a desviar desse padrão, ela vai invalidando, falando que você é louca, que não é aquilo. Ou toda vez, por exemplo,
que ela é pega no flagra fazendo algo errado, lembra? A narcisista não pode entrar em contato com sensações pesadas como a vergonha. Então ela não consegue falar que estava errada. Se eu não estou errada, então eu vou escrever a realidade, vou fingir que outra coisa aconteceu com mentira patológica, viu? Mentira mesmo. Muito comum. De Muito. criar uma história que nunca aconteceu e falar para a família toda. Gente, desde criança ela sempre teve esses problemas. Coitada. Se não fosse por mim, com certeza ela seria esquizofrênica. Porque afinal, ela é muito fraca. E aí começa a fazer você acreditar que... Será que não foi o que eu vi? Será que eu pensei mais certo? Exatamente. E aí você fica confusa. É um brainwashing, né? A vida toda ouvindo isso. E você começa a acreditar que não. É brainwashing, é lavagem cerebral. Gente. Lavagem cerebral. É uma lavagem cerebral que você fala, não, porque minha mãe é que me conhece, porque ela que me cuida, porque, né? Aquela necessidade de ter. Ela sabe quem eu sou. Então a gente perde a noção de quem nós somos. Aí que ela controla. Aí você chegou no X da questão quando se trata do gaslighting. Do gaslighting. A sua mãe ou pai narcisista precisam que você seja apenas o que eles definiram. Sendo assim, eles vão invalidar o resto. E a mãe ou pai narcisista fala com você sobre quem você é com uma certeza. Te fala coisas que você sente e pensa, que você não sente e pensa, mas fala com uma certeza. Uma firmeza, né? Ai, filha, você sempre falou realmente, sempre brincou de ser médica, por isso que você vai fazer a faculdade de medicina. Quando você era criança, você vivia brincando de ser médico. Aí você pensa, não, quando eu era criança eu pintava, eu sempre falei que eu ia ser artista. Não. Isso foi uma fase curta. Na verdade, você sempre ficou de ser médica. E é por isso que você vai fazer a faculdade de medicina. Então, ela vai colocando na sua cabeça que você sente o que ela falou que você sente. E você deseja o que ela disse que você deseja. Aí você fica assim, tô confusa, mas minha mãe me ama. Eu não quero perder a aprovação dela. Então, deve ser isso mesmo que ela fala. E aí, é aí que ocorre a ruptura do seu eu real. Porque quando você está conectado com o seu eu real, você analisa as suas emoções, porque você tem acesso a elas. Tá mais saudável, né? Tá no padrão você mais... tem acesso às suas emoções, você consegue identificar seus próprios desejos, e é óbvio para você que o seu desejo é seu e o desejo da outra pessoa é da outra pessoa. Quando você nunca foi dado uma oportunidade de se tornar um ser humano a parte da sua mãe, você nunca tem noção do que é seu e do que é dela. Isso aí. Você está enmeshed. Você está, eu não sei a palavra em português, mas você está misturada misturado, com ela. Blended, A sua identidade está misturada. Tá misturada, Então, o processo de individuação é você confiar no que o seu eu fala. Exatamente. Mesmo que ela não valide. Porque ela não vai gostar, vai ter represália, vai ter rufo, vai ter um monte de coisa. Tem que estar forte, mas quanto mais você confia no seu eu, aí você está conscientemente criando uma identidade à parte dela. E esse é o processo de individuação. Ela não vai aplaudir. Entendeu? A gente falando aqui, parece que está descrevendo o que eu vivi. Gente, as nossas histórias, elas são muito parecidas. Quando se trata de narcisismo, é muito parecido os caminhos. Absurdo de parecido. Tudo, muito. Quando a gente fala, quando eu comecei a ouvir, a acompanhar a Thalia pelo YouTube, que eu descobri ela, e ver os vídeos, mas era um sofrimento. Você não sabe que eu chorava com você lá nos teus vídeos, porque era muito duro ouvir o que eu já sabia. Sim. Porque, gente, a gente sabe. A nossa... Sim. A gente lá dentro, a gente sabe. E quando a gente encontra aquilo, e ouvindo uma filha também, outra filha de narcisista, falando sobre todo o processo, bate pesado. Mas, assim, teve até tempo assim, que eu tive que parar de assistir porque estava pesado demais. Então, respeitar esse tempo também. E depois voltar para o tema. Só para avisar, a gente tem 5 minutos antes do Instagram cortar a live. Nossa, gente. A gente tem que falar sobre o workshop. Não, rendem muito, né? Muita coisa. Teve gente que perguntou aqui, ó, tem uma pergunta... Não. O que você tem para dizer sobre a narcisista perversa que faz o uso de álcool para controlar as pessoas? Entrou na caixinha aqui. O dependente químico já tem comportamento narcisista, porque o dependente químico coloca a substância acima de todo mundo. Então, essa é a mesma coisa que deixar a criança em segundo lugar. Sim. Né? Agora, se você vai misturar uma dependência em álcool com traço patológico narcisista, aí eu tenho muita dó dessa criança.
Entendi. Ok? Porque daí o real nível de negligência e abuso vai ser uma coisa... É um tema muito pesado, né? É um É, transtorno muito pesado, assim, carregado de sofrimento, muitas dúvidas, né? Quando cai a ficha é doloroso também. Então, gente, cortou. Ou é um mudou. tema que é tão interessante que uma hora não é suficiente. Você tem Nunca disponibilidade de eu dá. abordar um pouco mais? Porque Eu posso, um pouquinho mais eu posso um pouquinho falar. mais, então você controla o tempo aí, por favor. Tá. Cortou 2 minutos antes, tá? De acordo com o meu Pois relógio é, não aqui. entendi não, mas enfim. Pois é. Mas vamos falar sobre o workshop, o seu workshop. Demorou. Entra no Pessoal, seu poder. eu vou falar do workshop, vou pedir que vocês coloquem suas últimas perguntas aí. É. Aí eu falo do workshop, a gente encerra. Antes de falar do workshop, dia 28, gente, daqui a pouco, no meu Instagram vai ter uma live sobre como se libertar da prisão psicológica com sua mãe ou seu pai. E aí você já vai ter uma noção melhor do que é o workshop também. Não É percam, 2h30 gente. da tarde. É Sei, só não entrar no percam. Insta, vai estar rolando, ou então no grupo fechado no Facebook, entre no seu poder, vai rolar Sim, simultaneamente, tá bom? Pra vocês sim. conhecerem melhor como é que é esse processo. Ele vai ficar gravado para as pessoas saberem. Ele vai Tipo, ficar eu não gravado. vou poder, vai ser madrugada aqui. Para quem não sabe, eu moro na Austrália. Então, assim, eu não vou conseguir acompanhar lá a live. Vai ficar gravado no YouTube Vai e ficar gravado, depois eu no... coloco no YouTube. Ok, Então, bora falar do workshop aqui antes de, terminar. né, acontecerem coisas esquisitas Acontecer. aí. É. O workshop é um processo, é um espaço seguro onde você possa confessar as coisas que você nunca teve liberdade de sentir ou nem de perceber, porque não tinha estrutura para você entrar em contato com aquela dor. As pessoas que fazem o workshop falam que grande parte do poder deles é justamente essa validação, que parece que onde a gente olha, a gente não recebe essa validação. O workshop ele vai te dar ferramentas para entender o que você está passando, para sacar exatamente aonde que a sua personalidade ainda está sendo regida pela forma que você foi criada por uma mãe ou um pai narcisista. Ele vai te dar ferramentas práticas para você entender como que é o processo de cura. Quanto tempo demora? O que eu faço? Como eu administro a questão do relacionamento com a minha mãe? O que é cura? O que eu faço momento a momento dentro da minha cabeça para me curar? E é aí que a gente foca. O que você faz dentro da sua cabeça, momento a momento, para você criar uma outra voz dentro de você que seja saudável? O que a gente faz? A gente introjeta a nossa mãe tóxica na nossa cabeça. Às vezes a gente está 10 anos sem falar com a mãe, mas ela está na nossa cabeça. Sim, Então a gente continua ouvindo, você é lixo, nenhum homem muito nunca vai te importante. escolher, tá? Você é uma gorda, feia, inútil, burra, que vai morrer sozinha. Você não consegue nada sem mim. Você nem precisa ter contato com a sua mãe, ela pode estar morta, sua mãe está dentro da cabeça. É assim que o cérebro funciona, a gente introjeta nossos pais. E esse é o Sim. problema de ter sido criado por pais que não têm saúde mental, que a falta de saúde mental deles vem para dentro de você. Sim. Então a gente vai entender exatamente como que está funcionando a sua mãe interna ou pai interno narcisista patológico. E aí você vai criar uma outra voz. E aí, essa outra voz é a voz do seu eu real. E essa voz vai reinterpretar a realidade. Como? Exato. Na prática. Digamos que você quer se relacionar com alguém e vê a voz. Você é uma gorda inútil, nenhum homem nunca vai te escolher. No workshop Entre no Seu Poder, você aprende a, opa, vou entrar em contato com o meu eu. O que o meu eu tem a falar sobre isso? Todo mundo tem direito de ter amor. Veja o quanto você já caminhou só nos últimos tempos. Você vai se curar muito mais. Gente, Este vale é o a seu pena. desejo, você vai ter esse relacionamento. Vai ser sagrado, saudável, e você vai conseguir se curar para tê-lo. Então, toda vez que vem aquela voz, você nunca vai conseguir nada na vida, vem a outra voz que fala, eu acredito em você. Você consegue sim. Você consegue Quantas coisas sim. na sua vida você achava que não eram possíveis e agora você consegue fazer de boa, não é? A gente começa a ficar com a mente saudável, né? Isso. A gente entra Mas eu no não tenho... padrão saudável e vai ficando mais forte. Pronto. A voz vai Então, o ficando que mais acontece? alta. É isso. Então, enquanto que antes só tinha a voz tóxica te colocando para baixo o tempo inteiro e você se sentia desempoderada e não tinha o que fazer, a partir dessas ferramentas, você tem uma outra voz. Que é como se fosse a sua psicanalista interna, seu coach interno, que não aceita nada não, essa voz tóxica. E quando vem ela fala, opa, vamos ressignificar isso aí.
ela vem cheia de amor, cheia de acolhimento. E quando você escuta essa voz saudável e você vai aos poucos fazendo o que ela propõe para você, você tem a confirmação no seu corpo de que aquilo é certo porque você sente paz. Sim. O seu sistema nervoso central se acalma. Quando você escuta a primeira voz, você fica louca. E quando você escuta essa segunda voz, vem a você paz. sente paz. Calma, paz. E assim você vai criando a tal da individuação, o tal do eu real. E ele tá lá, gente. Você não tem que criá-lo, não. É só entrar em contato, deixar ele mandar em você. Ele precisa de treino. Então, gente, o workshop ele serve para isso, dar ferramentas para ajudar a gente a ser pessoas saudáveis, se livrar da toxicidade dos pais narcisistas, né? Tem uma pergunta aqui que colocaram assim: como fazer para uma mãe que ela explora financeiramente a nossa força de trabalho? A gente trabalha e explora, tira todo o dinheiro, né? Houve essa pergunta aqui, eu não vi quem foi que fez, mas é isso. A gente estava falando sobre as formas que mães e pais narcisistas patológicos mantêm os seus filhos juntos a eles. E uma das formas é a codependência emocional e outra forma é a dependência. Quando a mãe ou pai narcisista acredita que você tem que servir ele, né? Algumas dessas mães ou pais simplesmente não trabalham, tem idade para isso, tem força para isso, tem saúde para isso, mas eu de mim. E aí o filho se vê numa questão de tipo, caramba, se eu deixar de fazer isso, coitada, minha mãe vai passar fome. Todas as táticas de manipulação usadas pela mãe ou pai narcisista vão te colocar em situações que você acha que é impossível falar não. Tá? Porque o ponto é esse. É você se ver numa sinuca... como é que fala? Sinuca de bico? Isso. Sinuca de bico não tem saída. A estratégia é sempre essa. Por isso que o que eles não contam, e é o que a gente trabalha no workshop, é que você tem uma base interna tão sólida que você se preocupa cada vez menos com as respostas deles. Isso não significa que, se você sente que faz sentido, que você não possa ajudar a sua mãe de algum jeito. Mas dentro dos padrões que são sustentáveis para você, não dentro do que ela define. Né? Então, em todos os casos, Tari, como que eu defendo os meus filhos contra a avó? Tari, como que eu deixo... como que eu acabo com essa dependência financeira dela comigo? Tari, como que eu tenho um relacionamento se ela não aprova? Tari, eu quero usar uma blusa cor-de-rosa, mas ela não aprova. Tari, todas as respostas é a mesma resposta. Você tem que se individuar, entender que os seus desejos são diferentes dos delas. E que uma mãe saudável ia aceitar os seus desejos, ia até ficar feliz que você conseguiria ir para o mundo, expressar isso. Tá torcendo, tá com a gente, né? Mas, e o fato de que não é saudável quer dizer que ela vai barrar em todo momento que você tenha desejo próprio. É exaustivo, então, né, Tari? É bem exaustivo. É cansativo, drena muito a nossa energia, né? E deixa eu só pode falar. Não, porque eu estou perguntando uma coisa, já no workshop, estou perguntando se isso também, o seu workshop, tem o mesmo objetivo para quem tem problema no relacionamento conjugal. Olha, na verdade, a gente foca na mãe e no pai. Porém, as ferramentas para você se individuar e formar um senso de eu é baseado nos mesmos conceitos. Entre em contato com as suas emoções, entenda o que as suas emoções estão falando sobre o que é necessário para você, identifique os seus desejos, vá criando uma voz dentro da sua cabeça que expressa a sua versão da realidade, e conforme você vai obedecendo essa voz, a sua dependência na visão do outro vai se tornando desnecessária. Não é? Sim. Então o processo é parecido para outros, mas a gente foca na questão da criação mesmo por pais narcisistas. Mas vai ajudar muito, viu, gente? Isso foi a pergunta da Silva Nassos 20. Então, assim, também tem muitos vídeos da Tari no YouTube, né? Ela fez até recentemente com a Maíra, do Canto Maternar. Obrigada, Maíra, se você estiver aí, que ela me deu um apoio, uma força aí para divulgar essa live também. Eu adoro o material dela. Ela falando também, puxando mais para o meu lado de educação infantil, eu tenho muita preocupação com a exposição que essas crianças têm com os pais e avós. Porque na busca por esse amor, essa aprovação, eles expõem os filhos. Foi essa live que você fez com a Maíra, né, do Canto Maternar. Quem não conhece ela, o sigam, é fantástico. Falando sobre esse aspecto, né? Que é perigoso, você coloca os filhos em risco. Você está em risco e coloca também seus filhos em risco. E é perigoso o padrão de educação,
por querer honrar esse pai e a mãe, que isso não é honrar pai e mãe, submete os filhos a eles e replica esse padrão de educação. Isso é amor. Eu vou puxar. Então, assim, é perigoso entrar no estado até de vingança, não é educação. Eu costumo dizer, tem pais que não estão educando, estão se vingando de forma consciente ou inconsciente. Então, a minha preocupação, me arrepio toda falando disso, porque as crianças inocentes que estão ali vão ser mais outras vítimas desse sistema. Serão, viu? Pois é, e serão se não tiver cuidado, gente. Por isso que eu digo, faça um workshop na Tariana. Também assista os vídeos no YouTube, tem materiais riquíssimos, com outras psicanalistas, psicólogos, com educadoras também infantil, parental. Então, assim, eu super recomendo, né? Foi tão importante para mim, como também outras pessoas que me ajudaram no YouTube, especializadas em narcisismo materno. Foi tão importante, foi sofrido, mas vale a pena, gente. Se expõe, vocês se expõem à mãe de vocês, às condições dela, porque não se expor para uma melhoria. Exposição por exposição, vamos fazer para a gente ficar saudável, a gente se libertar dessas amarras, sabe? Essa escravidão é uma escravidão, por isso que drena tanto. É uma escravidão psicológica. É uma escravidão psicológica. E não deixa marcas, como eu havia falado antes. Não deixa marcas, aqui, mas... não deixa. De acordo com a Associação Americana de Psicologia, não deixa marcas físicas, mas deixa tanta sequela quanto o abuso físico ou sexual. Ou até mais. Exatamente. Ela se assemelha até, né? Um abuso sexual, né? Então, inclusive, por exemplo, o caso da minha mãe comigo, isso chama-se incesto psicológico, né? É um tipo de incesto, tipo, não era para eu, como criança, ter acesso às maiores dores da minha mãe, aos detalhes da vida dela, que tipo, eu não tinha estrutura emocional para lidar com aquilo. Né? Então, isso... Quem tem, gente? Cuesta a infância da criança, porque ela entende, caramba, eu tenho que ser adulta aqui, eu tenho que cuidar da minha mãe, esse negócio é pesado. A criança não sabe fazer isso, não é função dela. Tem uma pergunta falando aqui sobre sabotagem. É comum a gente se auto-sabotar para dar razão à mãe? Foi uma pergunta aqui da Paula. É normal a gente se auto-sabotar inconscientemente para dar razão à mãe? Já não é inconsciente, né? Como indivíduo à parte, enquanto você não se individua, você tem a necessidade de estar perto dela. Então, o que você quer fazer que vai contra o que ela quer, você vai se sabotar. Por isso que eu falo, tem que ter um luto. Tem que ter o processo de se enxergar como separada. Porque você vai se sabotar se você acha que aquilo vai fazer com que você perca algo importante, que é a aprovação da sua mãe. Sim. Então, enquanto essa necessidade existir... Exatamente. A Érica Torres, ela está falando assim, olha, nenhum namorado servia, ela não gostava de nenhum até eu casar, aí ela quase morreu no casamento, adoece, né? Como aconteceu comigo, gente, foi meu casamento, assim, quando acabou eu senti um alívio, porque o processo todo de elaboração, de arrange, como é que é, de organizar, foi terrível. Porque tudo ela queria se meter, você vai fazer isso aqui, você não vai usar ficha de casamento de noiva, que você já está muito velha para poder usar vestido de noiva. Eu disse, não, eu vou usar vestido de noiva. Então nem levava ela para os cantos. Eu ainda estava naquela de... eu evitava que ela não participasse, mas eu queria honrar minha mãe. Olha só, gente, que absurdo. Isso não é honrar pai e mãe, né? Isso é uma agressão com a gente mesma. Então, no dia do casamento, pasmem, escândalo, chorou. Estou à base de calmantes. Toma calmante. Muito, assim, quem tem calmante para me dar, que está faltando, eu preciso. É uma forma de chamar atenção. Então, chorou o casamento todo, foi um mico. Foi cansativo. Quando acabou o casamento, o marido falou, olha, foi lindo e tudo, a gente gostou, mas me deu um alívio quando acabou, porque parou, os problemas pararam. Então, acontece isso. É muito comum, gente. Então, assim, foquem... Opa, voltou? Desculpa. Voltou. Voltou. A bateria dando sinais aqui.
Então, assim, faço o curso, o workshop foi muito, 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 é muito importante. Eu não cheguei a fazer porque eu não tive tempo. Os próprios, até a Tariana mesmo, por direct, ela me ajudou na época muito, me dando força. E até sugeriu também eu fazer, na época eu não pude. Mas, assim, os seus vídeos no YouTube também foram muito importantes para mim. Como também tive outros especialistas também me dando força. Então, busquem recursos, ferramentas para que vocês possam se libertar. Tá? Porque fica ali já, fica necrosado, né? Quase, esse problema. Então, para você sair desse estágio, você precisa de apoio de gente especializada. Então, assim, vai ficar dia 28, vai ficar disponível. Isso vai ficar disponível dia 28. O link para o workshop está na minha biografia, no meu perfil, mas a Lili esses dias vai ter um link também no perfil dela. Bom, então vocês vou podem colocar deixar também. por aqui ou por lá. Já pode clicar lá, ver quais são as informações. Você pode participar ainda de um desafio gratuito que eu estou fazendo, que é o desafio Chuva de Amor Próprio, que são 5 dias de ferramentas práticas para você aprender a se amar. Essa eu fiz. Tá? Maravilhoso. E dá para participar. Então, vai lá no meu perfil, que tem as informações, no Stories, tem as informações. Dia 28, às 2h30, aqui, no meu perfil ou no grupo fechado Entre no Seu Poder, vai ter a live como se libertar da prisão psicológica com sua mãe e com seu pai. E também o lançamento até o dia 16 de maio, quando começa o workshop, o carrinho vai estar aberto para vocês participarem. Tá bom? Ok, ótimo. Tari, muito obrigada. Gente, não perca essa oportunidade. Busque informação. Acho que a informação está aí. A gente não tem como dizer, eu não fiquei sabendo, eu não conheço. A gente tem internet hoje em dia. A gente tem muito material. Assim, no Brasil, a gente não tem muita literatura sobre o tema, mas a gente tem você, por exemplo, também, que fala abertamente, sempre postando. Sigam ela no YouTube também, gente, que ela posta muitos vídeos, tem muitos convidados, né? Que ela debate sobre o assunto. E, assim, a informação liberta, porque você vai entender e vai começar a lembrar de coisas e vai ser o começo do processo, tá? É um processo, tá? É um processo. E respeitar o tempo. Vai ter momentos que a gente vai querer negar, vai dar um passo para trás, que vai estar muito pesado. Respeitem esse tempo. Mas sigam. Por isso que eu faço tanta questão assim de abordar esse tema aqui, de ter convidado, eu agradeço imensamente, porque o meu objetivo é disseminar essa informação. Porque tem gente que está passando por esse tipo de abuso e não faz ideia do que é. Está lá olhando para a mãe, buscando esse amor, a todo custo não vai ter. Ou um pai, ou até um marido também, um abusador, né? Então, assim, é muito triste. A gente sabe muito bem, né? A gente é filha de mães narcisistas. Tem a negação da família. Quando eu fala, quem foi que deu aí? Cadê o psicólogo? Cadê o diagnóstico? Você é médica? Ninguém acredita. Então quem é maluca... toda a tua dor, né? Não, toda não é não. Não, se não tem diagnóstico, eu estava imaginando. Né? Não, eu gosto da minha mãe, porque minha mãe... Tem um irmão meu que eu não falo mais com ele, que falou, se não falar com a minha mãe, não fala comigo. Opa, na hora, tchau. Porque sou mais eu. Às vezes você perde vários membros da família. Eu só tenho contato com um irmão meu. São os 3, são 4 comigo, né? Então, eu só tenho um contato com um, porque se não falar com ela, quando eu fui ao Brasil, tentaram me pegar, Tari, uma armadilha, que elas fazem armadilha, usando as pessoas, macacos voadores, ou os próprios filhos, né? Um filho dourado, para atrair minha atenção. Como foi importante eu seguir as suas dicas, o seu material. Eu me livrei de uma armadilha. Olha. Com 2 dias para voltar para cá. Isso aqui é armadilha. E você começa a identificar, não, isso aqui é macacos voadores, isso aqui é estratégia. Gente, a informação liberta. É tudo estratégia, gente. É tudo estratégia. E ter certeza que são estratégias. Não fala, porque minha mãe, eu moro fora, vai que ela morre, eu fico com sentimento de culpa. Gente, eu não escolhi isso para a vida dela. Eu já me expus muito, fiz além do que eu não podia. O que eu pude e o que eu não pude, foi além, né? Beyond and above. E agora eu estou tentando me recuperar, tentando me salvar. Então, assim, escolham sempre vocês mesmas. Vocês precisam entrar no padrão saudável. A mente ela vai buscando sobrevivência, né? Sair dessa. Então, ela vai dando indício. Então, ouçam o que o corpo está dizendo. E cuidado, se eu não tivesse acesso a esse material, eu estava numa enrascada.
ia ser massacrada, porque junto com a família ela controla, cercam a gente e massacram, como é que eu ia voltar para cá? Porque até a gente não sentir culpa, quando a gente começa a não sentir culpa, vem a culpa. Cara, eu não tô sentindo culpa, não, eu tô doente. Eu tô doente, não, eu tô ficando psicopata também, porque eu não tô sentindo culpa. Não é, gente, esse é um padrão saudável, é a mente dizendo você tem que cuidar de si mesma. Então, assim, super válido, eu agradeço imensamente o seu trabalho, assim, eu me emociono, porque é poderoso, é potente, é muito lindo. Então, assim, continua, estamos juntas nessa. Vamos combinar outras lives, né, para a gente abordar mais esse tema, que ainda é... A gente tem falado mais sobre ele, mas ainda é um pouco desconhecido, né? Então, gente, moveu aqui a emoção, porque a parada é pesada, né? A gente sabe que a parada é muito pesada. Então... É isso, gente. Tari, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada por ter vindo. Desculpa as interrupções. Gente, desculpa não ter conseguido. A gente não acompanha, senão a gente perde a linha de raciocínio para ler todas as mensagens, né? A gente precisaria de 2 horas de live. O tema é assim, gente. É sempre assim. O tema ele é muito, muito interessante. Vai despertando. Muitas pessoas vão aqui perguntando e vai surgindo coisas assim. Será que eu... Então, será que a minha mãe, será que o meu marido vai surgindo questionamentos durante a live, né? Então, assim, é de suma importância. Gente, obrigada pela participação de vocês. Maíra, se estiver aí, obrigada. Cláudia, beijo para todas vocês. E divulguem esse material, gente. Divulguem para as pessoas, quem você lembrar. Vai estar disponível no YouTube, por 24 horas no Instagram. E é isso, querida. Eu acho que a gente... abordou todos os temas que a gente havia programado, né? Ela ficou aí madrugada de carnaval, que é feriado no Brasil, eu esqueci. Sempre, trabalhando até 3 horas da manhã. Trabalhando até 3 horas da manhã, no profissionalismo. Falei, fantástico. Obrigada pelo seu tempo, pela sua dedicação, tá bom? Obrigada, gente. Então tá, um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.